Eu falo de amor para a vida inteira, de sorrisos capazes de curar dores, eu falo de flores, de rosas perfumadas de diversas texturas e cores. Eu falo de carinho, de colo de mãe, de aconchego, de mimo. Eu falo de paixão, dos cabelos lisos, dos cachos, dos crespos, dos curtos e compridos. De cheiros, de pele e de estilos. Eu falo delas, que são simples, sofisticadas e complexas, que são delicadas, são fortes, são belas. Eu falo como alguém amado, cuidado, apaixonado. De você, mulher. Agora, apresentamos para você a super psicóloga especialista em psicodrama, Ana Luísa Fanganiello. Ana Luísa também faz parte do projeto Afrodite. É um projeto pela Unifesp que vem ajudando muitas mulheres a trabalhar as suas dificuldades, as suas disfunções sexuais. Aliás, disfunções sexuais é exatamente o tema dessa palestra, na qual a Ana nos falará sobre dor, menopausa, educação e tratamento. Vamos lá? Olá, meu nome é Ana Luísa, sou psicóloga, psicodramatista e mestranda pela Unifesp no projeto Afrodite, que é um projeto de sexualidade feminina. E estou aqui para falar exatamente sobre isso, sobre sexualidade feminina. Vou falar sobre 4 partes. A primeira parte vai ser sobre a disfunção de dor. Todas essas questões que envolvem a sexualidade e como elas ficam. A segunda parte sobre mulheres na menopausa e a sexualidade. A terceira parte sobre educação e sexualidade. E a quarta parte, a boa notícia, que é sobre tratamento. Como que a gente faz com todas essas questões, o que a gente pode mudar, o que a gente pode intervir, tanto no consultório como lá no ambulatório, como que a gente trabalha. Então vamos lá. Primeira parte, falando sobre dor na relação sexual. A dor na relação, ela é muito comum, muito mais do que a gente imagina. Muitas mulheres referem essa dor como algo normal. Tipo, sempre me falaram que ter dor é normal, me falaram que é assim mesmo. E não é. Isso é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente sempre que a gente trabalha com sexualidade. Não é normal ter dor. Sexo é para ser prazeroso, é para ser bom. Ponto. Isso é uma coisa assim. Sempre que se pensa em sexualidade, isso tem que ser muito, muito claro na nossa cabeça. E então tá. Mas então por que tantas mulheres têm dor? E o que significa essa dor? Muitas vezes é porque tem pouca lubrificação, porque tem uma contração de músculo vaginal, de introito, de músculo de assoalho pélvico. E o que leva a isso? O nosso terceiro item, educação. Existem formas mais brandas, que a gente chama de dispareunia, que é a dor na relação, só que ela permite a penetração. Existem formas mais rígidas, mais severas, que seriam um vaginismo, e aí a gente divide entre vaginismo primário e vaginismo secundário. Vaginismo primário é a mulher que nunca teve penetração. Ela tem uma contração de assoalho pélvico importante,
contração de músculos vaginais importante e que impede qualquer tipo de penetração. E aí, qualquer penetração, espéculo, dedo, pênis ou mesmo os dilatadores, né, que a gente chama. O segundo tipo, que é o vaginismo secundário, é aquela mulher que já teve a penetração e que deixou de ter. Então, ela começou a ter dor, e aí pode ser uma causa da dispareunia e que evolui para um vaginismo secundário, que começou a ter dor, foi evoluindo, foi ficando um estímulo muito ruim, um estímulo doloroso, até que não consegue mais ter penetração, porque isso evoluiu, né? Da dispareunia para um vaginismo secundário não é tão incomum. E também tem a DSH, que a gente chama, que é diminuição de desejo. Aquelas mulheres que relatam que não sentem mais desejo, o sexo vira outra coisa, não precisa mais do sexo na vida, e que também pode ter começado com uma dor, com uma relação desagradável, né? Com tudo isso e foi se desinteressando pelo sexo. Esses são os 3 pontos que a gente mais recebe de queixa, que é a dispareunia, o vaginismo e a DSH. Hoje, no Código de Classificação de Doença, isso vai mudar. Dispareunia e vaginismo vão ser classificados juntos como dor genitopélvica. Um que impede a penetração e o outro que permite a penetração, com fobia e sem fobia. Quando falam vaginismo, a primeira coisa que, quando falam sobre isso, que é impedir a penetração, o que mais falam é: isso é da tua cabeça, isso relaxa, toma um vinho, fica tranquila. Tudo bem, até é da sua cabeça, mas a tua cabeça, ela faz parte do seu corpo. Então, não tem como a gente tirar uma coisa da outra. O vaginismo é a mesma coisa. Você não tem como destacar uma parte do seu corpo. Então, tudo que é da sua cabeça é do seu corpo. Como uma lágrima, que é um fundo extremamente psicológico, mas ela é um sintoma físico. Você vê a lágrima escorrendo. Assim como você vê a contração de assoalho pélvico, que impede essa penetração. Isso tudo é importante para a gente pensar nessa mulher, como que ela chega para a gente. Ela chega normalmente encaminhada por algum ginecologista, por médicos, e já passou por vários. Ela já teve uma saga imensa de vários médicos, vários especialistas que não souberam tratar e ela chega ali muito machucada, psicologicamente falando, bastante machucada. E principalmente porque tratam como se fosse frescura, tratam como se fosse qualquer coisa. E muitos psicólogos também falando muita coisa, fala que vai tratar e não sabe tratar, não sabe cuidar direito dessa ferida, que é uma ferida. Ela tem um machucado ali e que tem que ser olhado com atenção. Primeira coisa, da onde essa pessoa vem? Como que ela chega até a gente? E a gente psicólogos. Como que ela chegou? Qual é a queixa dela? O que ela precisa? Qual é essa demanda? Às vezes a demanda não é a sexualidade. Às vezes ela está me falando assim: eu quero porque eu quero engravidar, eu quero porque o meu marido quer. E muitas vezes ela não quer.
ela tem tantas questões, tantas barreiras, tantas coisas por trás do que ela está fazendo, que ela não quer a sexualidade dela, ela nega, ela trava. Então, isso tudo tem que ser levado em conta quando você começa o tratamento, certo? E evoluindo para como que ela vai encarar essa sexualidade. O nosso objetivo como terapeuta, psicoterapeuta, não é efetivamente que ela tenha a penetração vaginal, e sim que ela melhore a qualidade de vida dela e que ela possa olhar para a sexualidade dela e decidir o que ela vai fazer com isso. A outra coisa, quando eu comecei a falar aqui, né, para falar sobre a menopausa, como que essa mulher vai chegando na menopausa e vai tendo essa sexualidade diminuída também. Uma tem a ver com a outra porque também tem muita dor, também tem uma questão ali dela se sentir menos mulher, dela ir diminuindo esse desejo. Tem, claro, questões dos hormônios, questões físicas do que ela está ali. Porém, é importante também entender que movimento que ela está fazendo, né? Se ela está realmente entrando em contato com o corpo dela, se ela está disposta a entender o que está acontecendo, ou se ela sempre teve dor, isso também é comum, sempre teve dor, sempre destratou a sexualidade dela, tratou como se fosse uma coisa não importante, e aí quando chega na menopausa tem um ufa, não preciso mais ter sexualidade, não preciso mais saber desse assunto. Então isso tudo é importante também para compreender o caso. Quando eu falo da menopausa, quando eu falo dessa mulher específica, é uma mulher que já vem com conceitos, nunca trabalhou isso, nunca pensou no que é a sexualidade dela e chega nesse período já concretizada. O que a gente escuta muito é: mas eu nunca mexi com isso, vou mexer agora, pra quê? Né? O que significa essa menopausa para essa mulher? O que significa o climatério, que é esse começo da menopausa? Que é esse começo de ter alguns sintomas físicos, de ser colocado ali o fogacho, de ser colocado questões que ela não tinha que lidar antes. Questões com o feminino, principalmente. O que significa tudo isso para ela é fundamental a gente compreender. E aí a gente entra numa coisa que é assim, a gente falou que existe DSH. E isso vem por todo o tempo. Então, ela já teve uma diminuição de desejo, ela já teve alguma dor na relação, ela vai evoluindo, não chegou a ter um vaginismo, mas ela foi evoluindo. E aí, ela entra na menopausa sem se interessar pelo sexo. E aí você pode me perguntar: mas isso não é uma demanda dela, então a gente não tem que tratar. Tá. Se não é uma demanda da paciente, se ela não tá falando que, nossa, isso me incomoda, a gente não tem o que tratar. É verdade. Só que também provocar isso, também questionar isso, faz parte de qualquer tratamento psicológico. Questionar onde está a sexualidade dessa pessoa. Se ela se pergunta, se ela se questiona, se ela tem alguma vontade, se não tem, de onde vem, faz parte
faz parte para entender o todo dessa mulher. E entender quem é essa mulher, onde ela está, porque a sexualidade é uma parte importante da vida do ser humano, né? E aí, entender também o que significa essa menopausa. A menopausa, ela faz parte dessa evolução feminina que mostra assim, estamos em um outro período, estamos mudando de fase. Assim como lá no começo a gente tem a menarca falando, essa menina deixou de ser menina, agora ela já pode ser mulher. A gente tem a menopausa dizendo, agora ela está numa idade madura. Agora ela não pode mais ser mãe, ela tem algumas limitações, porém ela pode vivenciar sim uma sexualidade saudável. Agora, quando eu vou falar da sexualidade e a educação, isso é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado. Muitas vezes, quem são as pacientes que chegam pra gente com uma questão de disfunção sexual mesmo? Essa paciente é aquela paciente que teve uma educação rígida. Mais do que qualquer coisa, que, por exemplo, sempre me perguntam se abuso sexual é um fator predominante para ter vaginismo. Não é. Abuso sexual normalmente é secundário ao vaginismo. Primeira coisa mais importante é a educação. A educação rígida, a educação religiosa é mais importante do que abuso sexual. Ponto. Ah, mas eu não tive uma educação muito rígida. Eu não tive... A minha mãe sempre falou pra mim sobre sexo. Legal. O que ela falou sobre sexo? Como foi essa fala? Isso também a gente escuta bastante, que é assim... minha mãe falou muito sobre sexo comigo. E o que ela falava era... Não transe, não vai engravidar, porque nessa casa não cabe mais uma criança, cuidado que você vai pegar DST, não transe sem camisinha, não faça isso. Mulher que transa antes do casamento é prostituta, o homem só quer uma coisa da mulher. Tudo isso vai ficando na cabeça como sexo é ruim. Ponto. Então, quando a paciente chega e fala minha educação foi super tranquila, sempre é bom perguntar como que ela foi tranquila. Como que é? Me fala, me dá detalhe, me dá exemplo do que é tranquilo para você. E começar a olhar dessa outra forma, que é, como assim? Como assim não transe? Como assim homem só quer isso? E aí não é à toa que ela chega travada, que ela chega rígida, que ela chega tensa a tudo isso, né? E a outra questão também, que tem muito, assim, que tem a ver, que é essa mulher, o que ela pensa? O que ela pensa da sexualidade dela? E se ela tiver prazer, quem vai ser ela? E se ela gostar do sexo, quem vai ser? Como que ela vai estar no mundo para tudo isso? E que muitas vezes fica com essa sensação de não, eu não posso ter prazer, eu não posso ser uma mulher sexualmente ativa, porque senão eu vou ser vagabunda, né? Como outras coisas que a gente escuta e que são bastante chocantes. E que vêm carregadas de um preconceito, de uma questão muito forte, que é
como a sexualidade é vista e como ela mesma olha para a sexualidade dela. E aí a gente volta para a mulher na menopausa. Sabendo de tudo isso, olhando para tudo isso, como que ela também esteve na vida sexual dela, como ela construiu a vida sexual dela e como ela vai construir isso posteriormente, né? Quem é essa mulher? Da onde ela vem? Para onde ela vai? É fundamental para a gente entender tudo isso. E por último, o que eu tinha prometido, que é a questão da educação e do tratamento. A educação, a gente falou um pouquinho, né? A questão da educação rígida, a questão da educação religiosa, a questão de como ela foi formada e como ela foi introjetando todas essas questões dentro dela. O que é a sexualidade para ela, da onde ela veio e para onde ela vai. E aí tem uma coisa que é assim, o que ela fez com isso? Porque pode ser que uma filha, a mãe tem 2 filhas, uma filha escuta de uma forma e a outra filha escuta de outra forma. Como assim? Por exemplo, uma mãe que sempre foi muito castradora, muito rígida, vocês não podem, vocês não vão sair de casa, porque se vocês saírem de casa, vocês vão ser dadas, vão sair por aí, vão transar com todo mundo e eu não quero porque isso aí não é filha minha e filha minha não faz isso. Enfim, uma vira vagínica, uma fica centrada nesse discurso da mãe e ela nunca vai poder ter uma sexualidade saudável nessa visão, nesse caminho. E a outra pode ser que não, pode ser que saia por aí e que descubra que realmente tem prazer, porque afinal de contas é uma profecia autorrealizadora dessa mãe, né? Então são duas formas diferentes que a gente precisa entender também quem é essa sujeita, como que ela escuta tudo isso, né? E tem mais uma coisa que eu esqueci de colocar lá no começo, mas que é a parceria. Como que esses parceiros ficam dentro da sexualidade? Porque às vezes a gente fica muito preso no conceito de que a mulher vagínica, ou a mulher que tem disfunção, ou né, a mulher que tem a menopausa, fica tudo muito na carga da mulher e a gente esquece de incluir o parceiro sempre na sexualidade. Sexualidade não é só um, sexualidade são 2. Você pode até ter masturbação, você tem o seu conhecimento, mas sexualidade são 2. Tanto parceiro homem quanto parceiro mulher, uma relação homoafetiva, o parceiro faz parte, né? E entender como ele trata, como ele funciona e como ele está disponível a tudo isso é fundamental. Eu brinco sempre com as minhas pacientes que sexo, principalmente para a mulher, começa no bom dia. Não é na cama, não é depois de passar o dia inteiro sendo grosseiro, do dia inteiro sendo mal agradável e chegar à noite e falar, agora vem aqui meu bem. Não é assim que funciona. O sexo começa no bom dia, começa na flor, começa na mensagem, começa em pequenos detalhes que vão seduzindo, né? Que a sedução vai acontecendo. Isso para qualquer idade, isso para qualquer pessoa. É fundamental essa compreensão.
E aí a outra coisa que também faz parte de tudo isso é, tá, então você me fala, mas meu parceiro é super fofo. O que é? O que é também ser fofo? Né? Porque às vezes o parceiro é tão fofo, tão querido, que ele não desperta tesão. Que ele não tá ali, ele não tem uma sexualidade junto. E às vezes esse parceiro também tem uma disfunção sexual, que também tem que ser tratada. E isso também é legal perceber, é legal entender, faz parte do casal. Por mais que a gente esteja tratando a mulher nesse momento, né? E por falar em tratamento que tem dado muito resultado pra gente é em grupo de disfunção sexual, que a gente junta essas mulheres para conversar, para entender e para mostrar também que você não é um ET. Existem outras mulheres que também têm isso, que também têm dor e que podem se ajudar, né? Essa é uma coisa assim muito legal do que acontece e o que acontece em grupo, que é isso, assim, é a mulher que pode ajudar a outra. O grupo é um facilitador disso, um facilitador de compreensão dessa mulher, né? E aí olhando para esse grupo, olhando para o que está acontecendo, olhando para todas essas funções que envolvem as mulheres, a gente pode propor para que caminho seguir. Porque às vezes chega uma mulher que ela não consegue nem tirar roupa, que ela não consegue nem se olhar, ela não consegue nem se olhar no espelho. E se olhar no espelho, se conhecer, né? Tocar a sua vagina, tocar clitóris, entender quais são as partes, o que é pequeno lábio, o que é grande lábio. Diferenciar isso tudo é muito importante, né? Conseguir se olhar, conseguir se tocar. E às vezes isso já é um grande avanço, já é um super passo para cada uma ali. E isso faz parte do nosso tratamento. Começar a se tocar, começar a se olhar. Depois disso, a gente tem tratamentos com próteses, que aí é o pessoal da fisioterapia que faz isso. Que tem as próteses com números, que vai de 1 a 5. E aí, cada uma tem o seu tamanho, sua espessura, e vão evoluindo. Para mostrar para essa mulher, olha, você tem um buraco, você tem toda a possibilidade de ter uma penetração sem dor, você pode, né, se masturbar, você pode se perceber, você pode deixar que o outro te toque, sem que isso te destrua, sem que você fique machucada por isso. E essa questão toda faz parte de integração corpo e mente, mostrando para ela, olha, você tem um canal vaginal que está dentro de você e que se você respirar, se você prestar atenção, se você estiver disponível, você pode ter uma penetração adequada. Isso tudo faz parte do tratamento, né? E por que em grupo? A gente pode tratar isso individualmente? Pode, claro. Eu trabalho também no consultório individualmente com essa paciente. Mas em grupo fica um tratamento mais completo, no sentido de mostrar para ela mais tranquilamente, olha, tem outras questões aqui.
existe uma sociometria também que faz parte do grupo, que é o jeito com que você se relaciona, que é a forma com que você está ali integrada a esse grupo. E mostrar para ela assim, dá para confiar em outras pessoas. Dentro do consultório, individualmente, você consegue fazer isso, o vínculo, né, terapeuta-paciente. E dá para falar para ela, olha, confia. Você consegue confiar em mim, você consegue confiar em outras pessoas. O grupo ele potencializa tudo isso. Ele mostra que dá para confiar mais rápido, digamos assim. E essa é o nosso grande tratamento. Hoje a gente faz um tratamento lá na Unifesp, que é um grupo com uma psicóloga e uma ginecologista. E esse tratamento tem sido muito, muito proveitoso, porque a gente já manda para ela exercícios físicos, exercícios para ela entender o corpo dela, que é a ginecologista que faz, e exercícios psíquicos para ela entender o comportamento dela e como que ela interage com tudo isso. E tem dado bons resultados pra gente. E também, isso também é feito no consultório. Aí, fazendo um gancho de tratamento para a menopausa também pode ser um tratamento em grupo. O grupo ele tem esse potencializador muito forte e ele tem essa abertura muito bacana de uma entender a outra, de uma perceber que o seu processo não é individual, ele está imerso em coisas maiores, em questões mais específicas da idade e não específicas individuais. Isso é muito fundamental, isso é muito legal também, porque somos seres sociáveis, né? Bom, é isso que eu tenho para falar. Não sei se eu contemplei tudo o que eu tinha para falar. É um assunto super bacana e super amplo. E tem muita coisa. Tentei dividir a sexualidade em pequenas partes. E tentei dar uma pincelada de cada um. Espero que isso tenha contemplado a minha pergunta, o que foi indicado para eu falar aqui. E qualquer dúvida, pode entrar em contato. Tenho um super prazer em atendê-los. E fica aqui. Obrigada. Tchau, tchau.